de campo, que foi uma história que aconteceu comigo, que essa eu me arrepio só de falar. A Maria sabe, ela estava comigo, então não foi só comigo que aconteceu, né? Foi com ela, que quando eu tenho testemunho para contar, é ela que eu conto para muitas pessoas, que foi quando nessa época tudo de lesão. Por isso que eu falo, tipo, tem a parte profissional e de Deus que a gente ia comentar aqui, mas o meu é tudo embolado num só. E nessa época que eu tava machucado, tava indo na igreja e tal, e aí eu me apeguei muito numa música que é Deus, acho que vocês conhecem, que eu ouvia toda hora, porque a letra dela falava muito comigo, assim, né? E aí eu tava ouvindo muito naquela semana e tal, e nossa, eu ia pro treino, ia me tratar, né, de carro, eu ia ouvindo essa música, voltava ouvindo, ela me arrepiava, assim, tipo, né, eu via que Deus estava presente ali comigo no carro, e aí eu falei pra Maria, antes da gente chegar no culto, assim, pô, bota a música aí, né, antes da gente chegar, já tava chegando, falei, tomara, pô, bem que, falei assim, despretensioso, né, bem que ela podia tocar hoje no culto, né, falei bem assim, e normalmente não é uma música que toca, assim, eu nunca tinha visto ela tocar no culto, e eu já tava indo, mas nunca, normalmente você vai na igreja, são músicas mais adorando a Deus, né, no começo ali e tal, não falando sobre provações, que essa é uma música que fala sobre provações, né, e tal. E aí ela falou, não, tomara, né? E a gente foi. Aí eu cheguei assim, eu sentei no meu lugar, orei, daí eu falei, eu tô meio estranho, velho. Mas falei, tô meio estranho, parece que eu tô meio zonzo, parece. Falei ainda pra ela, brinquei, tomara que eu não morra aqui no meio da igreja, pelo amor de Deus, tomara que eu não desmaie aqui, que depois os caras vão me zoar tudo, eu ia tudo com meus amigos. Falei, não, pelo amor de Deus. Daí ela falou, não, fica bem aí. Daí eu fiquei sentado assim. Aí o pastor, né, chegou e falou, hoje a gente vai falar sobre processos. Daí ela olhou, virou pra mim assim do nada e falou, hoje é pra você. Falei, pra mim? Ave Maria, do nada ela olhou pra mim e falou assim. Falei, amém, né, tá bom. E ele começou a falar sobre processos, que é bem o que eu tava passando naquele momento. E ele começou a falar, não, porque se você tiver assim, você tem, né, tudo aquele momento e tal, e eu escutando, e aquilo, nossa, meu coração queimava, eu falava, cara, é isso que eu tenho que fazer, é assim que eu tenho que me comportar, é isso que eu tenho que pensar. Daí, do nada, ele parou o culto no meio, assim, isso não é uma coisa habitual, pelo menos não na igreja que eu ia lá em Curitiba, não é de ter uma música no meio da pregação. Normalmente é no começo e no final. Aí ele parou assim e falou, eu queria chamar um pastor para cantar uma música aqui que eu coloquei no meio da pregação. Daí eu olhei pra Maria assim, falei assim, não duvido. Falei, será, velho? Será? Falei, será? E é até engraçado que eu vou contar também, porque tava um pastor cantando no dia e tem uma mulher que canta lá nessa igreja que ela canta, tipo, muito, assim, eu acho que ela canta muito. E aí eu falei pra Maria, tipo, pô, bem que ela podia cantar, né, hoje. Eu falei, bem que ela podia cantar hoje, só que tava um outro pastor cantando, e é, tipo, sempre no mesmo dia, só um. Falei, pô, eu queria que ela cantasse hoje e tal. Cara, você não acredita, ela chamou o pastor que tava cantando, ele olhou assim e falou, eu tô sem voz. Aí eu falei, para, velho. Não, ele falou, é Kátia o nome dela, né? Ô, Kátia, você pode vir aqui então e cantar pra nós? Ela, não, eu posso e tal. Eu falei, nunca, velho, nunca. Aí chegou ela lá em cima, começou a tocar a música. Aí, tipo, começou assim, eu falei, não é possível. A hora que ela começou a cantar, eu desabei. Chorei. Teclado de fundo, né? Nossa, chorei igual criança. Juro, igual criança. A Maria começou a chorar comigo, assim, porque, tipo, ela viu que não foi só comigo, assim, ela viu o que aconteceu, ela testemunhou aquilo. Eu falei, não, é impossível, cara. Chorei um monte. E aí, no final, ele falou, não, teu telefone vai tocar e a porta vai se abrir. Não, daí aconteceu
Não acredito. Daí uma semana depois eu fui lá de novo, né? Daí lá a família deles é de pastores e a mãe dele foi pregar. Só que eu não conhecia a mãe dele. E eu já tava melhorando naquela época da lesão. E eu tava numa angústia, tipo, de o que seria, pra onde que eu ia jogar, porque os caras já tinham falado que eu ia ter que ser emprestado. Falei, pra onde que eu vou, né? O que porta vai se abrir? E aí eu tava lá e de repente ela olhou assim, ela falou, você aí? Daí eu levantei a mão assim, meio, né, aqui, dela, você mesmo. Daí eu levantei. Daí ela só falou, Deus vai abrir uma porta na sua vida. Tipo, uma semana depois, eu ia no culto toda quinta-feira. Numa semana foi essa, na outra quinta, Deus vai abrir uma porta na sua vida. Deus tem uma coisa pra você. Falou pra mim, no meio de, sei lá quantas pessoas tinham lá, tipo, pelo menos mais de 50, com certeza. E ela falou isso pra mim, eu falei, caraca, eu não conhecia ela e tal. Daí eu falei, amém, né? Levei aquela palavra pra mim. E aí, no dia que eu tava treinando até no Atlético, tava na academia lá e tal, me preparando. E aí, o meu empresário tava falando com ele no celular, assim, tipo, tava digitando. E daí, ele podia ter me falado por mensagem. Tipo, eu tava falando com ele naquele momento mesmo, eu tava ali, tipo, e aí, como é que estão as coisas e tal. Ele podia ter me falado, a gente tava falando sobre outra coisa, do nada ele falou assim, deixa eu te ligar aí, eu tenho uma coisa pra te contar. Daí, eu parei de falar com ele 5 minutos, ele, deixa eu te ligar aí, tem uma coisa pra te contar. Eu falei, não, beleza. Aí ele pegou, me ligou e falou que tinha um time, que era o Pouso Alegre, que tava atrás de mim e tal, que tava... Daí, depois que eu fui lembrar da palavra, ele falou, teu telefone vai tocar. É mensagem, vai tocar. Aí eu falei, não é na mensagem, né? Era o telefone. Eu falei, caraca, véio. Aí aquilo me arrepia até hoje eu falo. É difícil até de cair a ficha. E aí depois eu até falei com essa pastora, eu falei, pô, a palavra que você, né, deu pra minha vida, ela aconteceu. Ela, amém, querido, eu sabia que ia acontecer, falou bem assim, eu falei, caraca. E essa é uma experiência que eu tive com Deus, assim, que é loucura.